código de classificação é um instrumento de trabalho utilizado nos arquivos correntes para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de suas atividades. No Brasil, a administração pública adota como código de classificação o documento intitulado Classificação e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às atividades meio da administração pública, tá? Resolução 14 do CONARC. O código de classificação, ele tem que trabalhar a área meio e a área fim. A área fim de um órgão é aquilo pelo qual ele foi criado. Então, eu trabalho no Ministério da Ciência e Tecnologia, a área fim do meu órgão é Ciência e Tecnologia. Tem o Ministério do Esporte, então a área fim do Ministério do Esporte é esporte, é o desporto, tá? A área meio é toda aquela atividade, todos aqueles setores que trabalham em prol da área fim. O instrumento, né, o código de classificação é para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido. Não importa se é da área fim ou se é da área meio. Mas tem uma diferença muito importante relacionada a isso, que o Arquivo Nacional, por meio do Conselho Nacional de Arquivos, elaborou a resolução número 14, que vai servir para toda a documentação de área meio. Lá no início da aula, eu não falei que área meio era aquela coisa que era comum para todos os órgãos, né? O que eu estou querendo dizer? O Ministério do Esporte, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, do Planejamento, instituições privadas, qualquer organismo vai ter uma parte de área meio, por exemplo, relacionada à logística, relacionada a serviços gerais, relacionada a recursos humanos, que servem para dar apoio para as atividades de área fim. Conseguiu fazer o link? Então, o CONARC criou a Resolução 14, que é todo o código de classificação para área meio, só que para a administração pública federal, ok? Agora não envolve as instituições privadas, é somente para a instituição pública, da administração pública federal. E então você vai encontrar toda a documentação já classificada e já avaliada para toda atividade meio da administração pública federal. Como assim classificada e como assim avaliada, professor? Eu vou dar um exemplo legal mais para frente, mas é assim, já tem atribuição de todo o código, de todos os documentos, ok? Então assim, você vai ter lá um documento que fala sobre sua folha de ponto, então vai estar lá, né? Vai ter um códigozinho para ele, vai ter a tabela de temporalidade para ele, dizendo que ele vai ficar quantos anos no corrente, no intermediário, quando é que ele pode ser jogado fora, que nesse caso ele pode ser jogado fora, tá? Então, para toda a área meio, toda a documentação de área meio que é produzido em toda a administração pública federal, serve essa resolução 14 e ela já está toda parametrizada, certo? Bom, esse código, ele é um método decimal, esse código da resolução 14. A divisão dos assuntos parte sempre do geral para o particular. A classificação decimal consta de uma tabela de assuntos denominada código de assuntos e de índice que permite sua rápida localização. Classificação decimal de Deal, 10 classes. Eu vou explicar, mas eu queria que vocês gravassem isso aqui, que é de Deal, tá? Já caiu em prova, eu já fiz uma prova que perguntaram de quem que era a classificação, de quem era o idealizador do código de classificação, e é o Deal, tá? E ele tem 10 classes, mas deixa eu explicar aqui primeiro, ó. Divisão dos assuntos parte sempre do geral para o particular. O código de classificação ele vai funcionar assim, tá? Eu vou explicar da área meio, depois a gente vai ver mais sobre a área fim. Então, por exemplo, a gente tem da área meio, e é para todo mundo, tá? Administração Pública Federal inteira. Ele é do 000 até o 090, ok? Partiu daí, do 100 para cima, ele é da área fim, tá? Cada instituição tem que criar o próprio da área fim, porque cada instituição não tem uma área fim.
O Ministério da Educação, a área fim não é educação? Ministério da Ciência e Tecnologia, a área fim não é ciência e tecnologia? Então cada órgão é diferente. Então cada órgão vai ter que criar o próprio código da área fim. O da área meio é a resolução 14, que vai servir para todo mundo, tá bom? Então, parte do geral para o específico. Então a gente tem 000 até 090. Então, na parte de pessoal é o 020. A gente tem parte de patrimônio, que se não me engano é 040. A gente tem parte de bibliografias e informações, documentação, que é 060, né? E por aí vai. 000, 010 é administração geral, que é uma parte bem da administração geral de cada ministério, né? Quase como uma secretaria executiva, né? Alguma coisa relacionada a assuntos bem macro mesmo, de políticas governamentais, políticas públicas, tá? Então, tem que ir lá, eu sugiro que vocês pesquisem na internet, resolução 14 do CONARC, que vocês vão entender o que eu tô falando aqui, mas basicamente é isso, tá? Também tem um slidezinho que vai ficar mais fácil de ilustrar, mas basicamente é isso. Então, a gente tem, por exemplo, 020, que é a parte de pessoal. Então, esse 020 é o que ele está falando de geral. Quando a gente vai, o geral, chamado 020, ele é pessoal. Então, eu estou querendo dizer que quando eu vou encontrar a documentação, por exemplo, folha de ponto, ele vai ser 029.33, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque está relacionado a pessoal, está relacionado a servidor, está relacionado a controle de frequência, está relacionado à folha de ponto. Então, partiu do geral, pessoal, até chegar no particular ou específico, que é um termo que a gente usa também, específico, do geral para o específico, até chegar na folha de ponto. Então, não é direto. Você tem todo um escalonamento. Você vai descendo, que a gente fala de destrinchando as informações, os assuntos, até chegar no particular, tá bom? No próximo slide, que vai ter um exemplo de um desenho do código de classificação, vai ficar bem mais fácil de visualizar, mas era importante falar isso agora. A classificação decimal consta de uma tabela de assuntos, né, que é o desenho que eu estou me referindo, denominado código de assuntos, e de um índice que permite sua rápida localização. Eu chamaria isso aqui de formato do código de classificação. Ele precisa estar de uma forma que seja fácil de leitura, ele precisa ter um índice para você utilizar uma taxonomia, um vocabulário controlado, né, para poder se identificar, se localizar naquele documento. Classificação decimal de Deal, eu já falei, ele tem 10 classes. Bom, eu acabei de falar até, né, que ele é de 000 até 090, né? Ou seja, ele vai ter 9 classes aí, certo? A maioria das vezes a gente coloca assim, 9, 10 classes, né? Dentro desses assuntos, vai se colocando, destrinchando toda a informação e você consegue organizá-la dentro dessas 9 classes, tá? Bom, não vou ficar conversando muito não. Na hora da ilustração vocês vão perceber e eu entro em mais detalhes. Bom, muito bem, é mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem aqui o da área meio, ó. 000, administração geral, 010, organização e funcionamento, 020, pessoal, 030, material. Aqui a gente está numa situação macro. Aqui a gente ainda está no geral, ok? Agora a gente está partindo do geral para o particular, ó. Então 012, comunicação social. 012.1, relação com a imprensa. 012.11, credenciamento de jornalistas. Então quero que vocês percebam que a gente está destrinchando o assunto macro e indo para um assunto micro. Então está destrinchando, partindo do geral para o particular, do geral para o específico, ok? Então, exemplo, ó.
documento da administração geral de trato pessoal para aperfeiçoamento e treinamento em estágios promovidos por outras instituições realizados no Brasil, código 022.221. Isso aqui é o que a gente chama de descrição do código, tá? Essa primeira parte, esse texto. E aí aqui a gente também tem um outro exemplo do geral para o particular, para o específico. A administração geral, 020, né, ó. Aperfeiçoamento, estágios promovidos por outras instituições no Brasil. Aqui ainda tem um outro, que seria o número 2, no exterior, né? Sai esse código aqui, ó. Esse aqui é o código de classificação, 022.221. No exterior, ficaria 022.222. Mais um exemplo. Ah, perdão, eu errei o botão aqui. Bom, vamos lá. Área fim. Cada órgão elabora o próprio código, como eu havia falado. Então aqui, ó, eu trouxe dois exemplos de um código antigo lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, em que a gente tem 100, o código 100 como administração superior, né, 100.1, representação parlamentar, 100.2, atividades jurídicas, 110, órgãos colegiados. Aqui já é da área fim, ok? Aqui está um pouquinho mais visível, ó. Pesquisa, desenvolvimento e inovação em ciência e tecnologia, ó. 210, políticas nacionais. 211, implementações e execuções de estudos, pesquisas e programas, né? Aqui 212, 213, 214. Quando a gente tem esse escalonamento aqui, ó, essa tabulação, eu tô querendo dizer para vocês, ó, que o 211, a implementação e execução de estudos, tá dentro do 210, políticas nacionais, que, porventura, está dentro de pesquisa, desenvolvimento, inovação em ciência e tecnologia. Como assim, professor? Está dentro. Implementação e execução de estudos está dentro do assunto de pesquisa e desenvolvimento. Ele não tem absolutamente nada a ver com a administração superior. Por isso que eu trouxe dois exemplos bem diferentes. Aqui está muito relacionado, ó, atividades jurídicas, por exemplo. Representação parlamentar. Aqui não, aqui é uma área de ciência e tecnologia mesmo. Então, percebam a diferença disso aí. Então, quando a gente está destrinchando, né, partindo do geral para o particular, a gente está querendo dizer que o particular, né, seguindo o código da mesma numeração, vai estar dentro daquele assunto macro, tá bom? Tem o 300 aí também como exemplo, ó. Vamos lá, ó, tabelas de temporalidade. Tem como objetivo definir prazos de guarda e destinação do documento. Eu acho que isso vocês já entenderam, né? Estabelece os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária. E a destinação final, que é a eliminação ou guarda permanente. Também acho que já entenderam sobre isso. Para sua elaboração é necessário observar o princípio das 3 idades. Bom, também já está bastante claro isso. Esse é um exemplo da tabela de temporalidade. Bom, eu quero que vocês observem aqui a primeira situação, ó. A gente tem aqui o assunto, né? E a gente tem aqui o código. Tá vendo? Tem outra aqui, ó, 067.3. Esse é o código de classificação. É que o código de classificação se remete para tabelas de temporalidade. Então é claro que o mesmo código vai se repetir na tabela. Perfeito? Deu para entender? Então, se eu for pegar lá no código, vai ter esse número aqui. Também vai ter esse outro número aqui, tá bom? Então vamos ver, vamos analisar o formato, ó. 010.2, o código me fala que é regimentos, regulamentos, estatutos, organogramas e estrutura, tá? Aí aqui a tabela tá me falando, ó, prazo de guarda no corrente e no intermediário, destinação final e observação quando houver. Para esse primeiro aqui, eu tenho corrente enquanto vigora, intermediário, 5 anos, destinação final, guarda permanente. Vou explicar um pouquinho. Por que é enquanto vigora? Deixar um bem fácil aqui, ó, o regimento interno, ou regulamento, por exemplo,
eu falei para vocês que ele tem que ter um valor administrativo, não é? O documento corrente vai ter um valor administrativo, fiscal, jurídico, contábil, não é isso? Aqui ele vai ter um valor administrativo, por se tratar de regimento e regulamento. Acontece que, digamos que eu defina 1 ano no arquivo corrente, né? Se a estrutura, o regimento interno ainda está em vigor, por que eu vou transferir ele para o arquivo intermediário? Não faz sentido, né? Eu tenho que deixar essa documentação disponível para mim, enquanto vigora. Enquanto vigora o quê, professor? O regimento interno, o regulamento, né? Vigorar é estar atual, é estar vigente, é aquela lei que ainda está em funcionamento, é aquele regulamento que ainda está em funcionamento. Beleza? Então, enquanto estiver em funcionamento, enquanto vigora, ele está no corrente. Ah, professor, mas aí o que aconteceu? Mudou as regras, né? A gente teve a fusão do Ministério das Comunicações, a gente vai ter outro regimento e vai ter outro regulamento. Então, quando sair a publicação desse novo regimento interno do Ministério da Ciência e Tecnologia, esse segundo aqui, esse primeiro aqui, quer dizer, vai para a fase intermediária e vai ficar 5 anos lá. Perfeito? Ah, por que, professor, se entrou outro em vigor? Porque volta e meia você vai precisar se orientar com as informações, as funções, as orientações do anterior. Então ele também precisa estar, de certa forma, disponível para você com certa facilidade. Perfeito? E por que a gente vai guardar ele permanentemente? Porque ele trata dos regimentos internos, ele trata dos regulamentos. Digamos que você tem uma situação de recursos humanos ou você tem uma situação de mar e Antártica que ocorreu há 15 anos atrás, né? Aí você olha na legislação de hoje, na legislação atual, e determinada prática é ilegal. Mas há 15, 20 anos atrás ela não era ilegal. Como é que você vai ter certeza disso? Porque você guardou a documentação, porque ela é permanente. Então há documentos de valor vital da organização que não devem ser jogados fora, igual eu falei nas primeiras aulas. Então a gente se deparou aqui com um excelente exemplo e a gente fez aqui agora, ó, uma viagem em vários conceitos que a gente teve durante a aula. Ó, vou tentar explicar isso aqui até de forma mais rápida. O 067.3, que da área meio aqui, ó, 067.3, assistência técnica. Esse aqui também é de área meio, ó. Assistência técnica é de algum sei lá, algum equipamento, né? Então, tem aqui, ó, até a aprovação de contas na fase corrente, 5 anos a contar da data da aprovação de contas na fase intermediária, destinação final, eliminação. Observação: para documentos que não envolvam pagamentos, eliminar após 2 anos. Bom, daí vocês conseguem perceber também que há situações bem distintas relacionadas à documentação. Aprovação de contas, aqui é a aprovação de contas do Tribunal de Contas, tá bom? Da União. Por quê? Porque a tabela de temporalidade que trata da área meio da Administração Pública Federal foi elaborada pelo Arquivo Nacional, que é da esfera federal, ok? Então, portanto, o Tribunal de Contas da União, tá? Então, quando envolve custo do Ministério, o Tribunal de Contas também é envolvido. Ele tem que fazer a aprovação das contas, perfeito? Então, até a aprovação das contas no corrente, ó, aprovou, 5 anos a contar da data de aprovação. Foi feita a aprovação das contas, vai ter lá, Brasília, data tal. A data daquele documento lá, aquela data lá, entendeu? Cronológica, vai ser a data contada dessa situação aqui. Destinação final, eliminação, tá? Até porque a conta foi aprovada, já ficou bastante tempo. O serviço público, a administração pública, a União, a gente não tem dinheiro para ficar guardando para sempre, tá? E essa situação, então, vai ser promovida a eliminação, e a gente tem essa situação aqui, que quando não envolve pagamento nenhum, não tem aprovação da conta, não há necessidade de se manter, de se mandar para o Tribunal de Contas da União para fazer a aprovação, então a gente pode eliminar
em 2 anos, tá? Então, toda essa diferença ocorre para determinada documentação, é assim que funciona. Esse é o formato da tabela de temporalidade, tá? Vamos para frente. Bom, vantagens, né, da tabela de temporalidade e avaliação de documentos. Diminuição da ocupação de espaço físico. Aqui eu tenho um exemplo legal para dar também. Lembra que eu falei agorinha que a gente tinha a documentação física que chegava no setor, aí a gente digitalizava ela, colocava ela digitalizada dentro do sistema antigo, aí agora a gente tem um sistema novo que faz a documentação nascer dentro do sistema, né, de forma virtual. Bom, se ela é virtual, ela não tem mais produção física de documentos, o documento é virtual. Como eu não tenho mais produção física, eu não preciso mais me preocupar com o espaço físico, né? O meu espaço agora é virtual, então diminuição da ocupação do espaço físico. Agilidade na recuperação da informação, a gente já falou sobre isso. Definições de responsabilidade para com a gestão dos processos de arquivamento. Também bastante claro isso aqui, né? Diminuição dos custos operacionais também. Controle geral da massa documental, eficácia sobre a gestão documental. Bom, vamos falar aqui também de algumas coisas que às vezes a gente vê em prova, tá? Obtenção, como elaborar a tabela de temporalidade, tá? Obtenção de conhecimento sobre a estrutura funcional da organização e seus objetivos. Você tem que conhecer da instituição, da organização para poder elaborar a tabela, tá? Então, pode ser perguntado isso em prova, né? É necessário conhecer, estudar a estrutura e a forma de organização das instituições para se elaborar a tabela de temporalidade de documentos. Verdadeiro. Conhecimento das atividades meio e fim, né? Ter noção dessa diferenciação entre atividade meio e atividade fim. Você tem que ter isso muito claro na cabeça. Levantamento da produção documental, conhecer a tipologia documental produzida ou recebida pela organização, mapeamento de processos. Bom, também no início da aula, eu comentei com vocês aqui a diferença entre espécie documental e tipo documental. Aí eu citei para vocês que espécie documental eram ofícios, memorandos, pareceres, cartas, e-mails, né, nota técnica, e falei para vocês que as tipologias documentais geralmente estavam associadas a locuções adjetivas, né? Ou seja, um substantivo, mais uma preposição, mais um adjetivo, né? Que na verdade tinha um gráficozinho que também fazia uma analogia relacionada à espécie mais função. Então, a tipologia documental, o tipo documental é a soma da espécie documental mais a função que aquele documento recebeu no ato de sua criação, não é? Bom, falei tudo isso, né? Qualquer coisa vocês voltem lá no início da aula que também é interessante saber. Por quê? Levantamento da produção documental, conhecer a tipologia documental produzida ou recebida pela organização. É a tipologia documental que vai ser analisada na avaliação dos documentos, ok? Por quê, professor? Porque senão eu vou pegar um memorando e vou atribuir ele 1 ano dentro da fase corrente, sem se importar com o que ele está dizendo, não é? Eu poderia fazer isso se fosse por espécie. Mas como eu faço isso por tipo documental, eu analiso que ele é uma espécie, eu analiso que ele é um memorando, mas eu também analiso a função que ele tomou no ato de sua criação. Então, por exemplo, aquele exemplo de um memorando pedindo um software para trabalhar sobre as situações e dos assuntos de mar e Antártica, ele vai tomar uma temporalidade maior, não é isso? Então, pela análise do tipo documental, foi isso que a gente conversou, não foi? Pela análise do tipo documental, eu vou perceber que esse memorando, ele tem mais importância do que o primeiro, ok? Então, por isso, tem essa diferenciação. Por isso que a avaliação é feita pelo tipo documental, tá bom? É o tipo documental que é objeto da avaliação. Vantagens.
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Isso aqui é uma parte da legislação da arquivologia, tá? Ela foi instituída pela Lei 8.159, o Decreto 4.553, que regulamenta a Lei 8.159. Sugiro a leitura dessas normas. A gente vai trabalhar um pouquinho também a legislação, mas por ser um conteúdo denso e de uma necessidade extrema de leitura, eu sugiro que vocês não fiquem apenas nas nossas aulas, porque a exemplo da Lei 12.527, né, em que é tratada em separado da arquivologia, que tem professor específico e aula específica, se a gente fosse analisar a legislação de arquivologia, a gente também deveria fazer da mesma forma. Deveria ter uma aula para 8.159, uma aula para o decreto 4.553, o decreto 4.073 que foi revogado, o decreto 4.915 que trata sobre o sistema de gestão de documentos de arquivo, né, que é o SIGA. Então a legislação toda também deveria ser tratada de forma apartada. Então eu vou trazer algumas questões mais importantes e algumas questões de prova, tá? Para a gente resolver sobre legislação. Mas assim, aproveitando o gancho sobre avaliação e classificação de documentos, a gente tem a CEPAD, né, que tem a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no órgão de sua atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para a guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor. A CEPAD, ela foi criada, né, ela é a responsável pela elaboração do Código de Classificação de Documentos e da tabela de temporalidade de documentos. Eu vou repetir. A CEPAD, que foi institucionalizada pela Lei 8.159, regulamentada pelo Decreto 4.553, ela é a responsável pela elaboração do Código de Classificação de Documentos e a tabela de temporalidade de documentos, ok? Características da CEPAD: criação por meio de ato normativo interno da direção da instituição, né? Geralmente é uma portaria, dizendo quem são os membros, né? Institucionalizando a CEPAD, dizendo quais são as funções que ela vai assumir, né? Por que da criação dessa comissão e os membros. Publicação no Diário Oficial, isso é de praxe, deverá ser constituída por uma equipe multiprofissional com membros efetivos e eventuais. Uma equipe multiprofissional formada por administradores, advogados, pode colocar bibliotecários, contadores, arquivistas, né? Ela precisa ser multifuncional para que se debata toda a documentação criada no órgão, criada ou recebida. E ela vai ter membros efetivos eventuais justamente por conta disso. Os efetivos são os membros nomeados pela portaria, pelo ato normativo interno, e eventuais aqueles técnicos, né? Por exemplo, se a gente vai tratar da documentação jurídica e não há nenhum advogado como membro da CEPAD, né, com expertise, né, que é o que a gente chama sobre direito, a gente pode convidar um advogado, algum membro da consultoria jurídica, da área jurídica, para eventuais reuniões. Solicita a participação de contribuição eventual de profissionais ligados aos diversos campos do conhecimento, né, o mesmo exemplo, e realiza e ratifica a avaliação dos documentos, autoriza formalmente a eliminação de documentos. Então, quando vai ser promovida a eliminação de documentos, a CEPAD tem que autorizar, tá bom? Essa é a parte mais importante. Então, só para acrescentar aí, não é só por meio da autorização da CEPAD que elimina documentos. A gente faz parte de um sistema maior, que é o próprio SIGA, como eu havia falado. A CEPAD vai criar lá o termo de eliminação de documentos, o edital de eliminação de documentos, a listagem de eliminação de documentos, né? Os profissionais da área vão criar isso, a CEPAD vai homologar isso, autorizar a eliminação, mas isso tudo tem que ser debatido, organizado junto com o Arquivo Nacional, porque é o órgão central do sistema. Então, para eliminar um documento, você vai precisar da CEPAD,
e do Arquivo Nacional, perfeito? Vamos para frente. Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a CEPAD pode e deve ser bastante eclética. Aqui já é uma linguagem de concurso público que eu decidi colocar aqui para vocês fazerem a diferenciação, tá? Pode e deve ser bastante eclética, necessitando ser integrada por colaboradores das mais variadas áreas do conhecimento. Assim, a sua principal função de avaliar documentos fica notoriamente aceita pelo órgão. Então aqui está de novo os exemplos: arquivistas, bibliotecários, museólogos, historiadores, administradores, advogados, contadores, cientistas, políticos e etc. Isso era o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu entendo, eu sei que é uma aula densa, né? Com muita leitura, muitos detalhes que precisa prestar atenção, tá antenado, assistir de novo, né? Fazer aquelas pausas que eu recomendo. Contudo, que eu tenho a dizer para finalizar é para vocês correrem atrás do sonho de vocês, estudarem, né? Porque passar em concurso público é uma realidade, uma situação que você demanda um tempo, demanda bastante estudo, conhecimento, mas ela acontece, né? Aconteceu para mim por 3 vezes, eu mesmo já assumi 3 cargos públicos, estou no meu 3º cargo público, já sou efetivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, se eu passei, vocês conseguem passar também. Corram atrás do sonho de vocês. Bons estudos e até a próxima.